Olá, queridos e queridas. Eu sou a Leidiane, sou sócia fundadora da Amplum Biogás e eu tô aqui hoje com a Vanice, a outra sócia fundadora da Amplum Biogás. Vanice, seja bem-vinda. Olá, pessoal, obrigada pela presença de todos. A Amplum, né, antes de mais nada, é uma empresa que oferece cursos e consultorias na área de biogás e biometano. E hoje está organizando essa masterclass, esse webinar, né, com o objetivo de falar mais sobre resíduos sólidos urbanos, biogás, biometano e créditos de carbono. Esse evento, inclusive, marca as 2 semanas para o encerramento das inscrições de um curso, o curso de aterros sanitários, biogás, biometano e créditos de carbono, da Amplum, com o professor Tiago Nascimento, que teremos aqui em breve, né? E que iremos apresentar mais detalhes ao final desse evento. E antes de nós conversarmos, né, iniciarmos essa nossa conversa, eu quero trazer para vocês alguns dados que eu trouxe e recolhi para dar uma aquecida, né, nessas nossas conversas aqui. Um dos dados que é um dado mais alarmante e que não é novidade, né, para ninguém, infelizmente, é a nossa realidade brasileira de que 39%, né, do RSU brasileiro ainda é disposto de maneira inadequada. De que forma? Né? Em lixões e aterros controlados. Esses dados, que são os mais recentes do panorama 2022 da Abrelp, né, somam ao total aí de quase 30 milhões de toneladas que foram dispostas de maneira inadequada nessas áreas não licenciadas e não apropriadas para esse fim. Um dado que também soma, né, a essa fonte de preocupação é o relatório mais recente do SEG, né, do Observatório do Clima, referente às análise de emissões de gases do efeito estufa entre 1970 e 2021. Esse relatório afirma que o setor de resíduos, como um todo, ele é responsável por cerca aí de 4% das emissões brutas do Brasil. E revela que o gás metano, né, é o principal contribuinte dessas emissões do setor de resíduos. O metano, por sua vez, corresponde a 97% dessas emissões do setor. Em 2022, o SEG chegou a esses números de que mais de 2 milhões de toneladas de metano estão associadas a essa disposição de resíduos em aterros controlados, lixões e aterros sanitários. Esses 2 milhões equivale a cerca de 64% do total de emissões, né, de metano. Se a gente for comparar esses dados de 2021 com os dados de 2020, a gente observa, né, que houve um decréscimo de quase 20% das emissões de um ano para outro. Né? E o que se deve a essa redução, esse cálculo, né, que chegou a essa redução? Deve-se exatamente a um reflexo do aumento da captura de gás metano desses aterros, ou seja, do biogás, para queima ou aproveitamento energético do biogás do país. Né? Um dado bem interessante, né? E aí, para encerrar esse aquecimento, né, eu recomendo que vocês deem uma olhada numa publicação do Instituto 17 sobre o potencial de descarbonização do aproveitamento energético de RSU no Brasil. Inclusive, o link dessas 3 referências que eu passei, que eu falei aqui para vocês, a gente vai disponibilizar no chat daqui a pouquinho. Esse estudo do Instituto 17, inclusive da qual eu e a Leidiane já fizemos parte, dessa publicação em si, ele mostra, ele realizou, né, uma série de análises de ciclo de vida das possibilidades de aproveitamento energético de RSU aqui no país. E aí, ao compararmos, né, um cenário base de um aterro sanitário que não faz a recuperação energética do biogás para um aterro sanitário que faz a recuperação energética do biogás, é possível observar, né, é possível chegar a inferir dados de que existe uma redução, um potencial de redução de 63% a 66% das emissões de gases do efeito estufa, né, numa situação
em que há esse aproveitamento energético do biogás. E aí essa variação deve-se, né, ao uso desse biogás ou para energia elétrica ou para biometano, ok? De qualquer maneira, fico aqui, né, a gente fica à disposição para também conversar mais a respeito disso ao longo do webinar de hoje. E repasso para você novamente, Leidiane, para dar continuidade à mediação da nossa conversa. Tá bom, obrigada, Vanice. Esses dados, assim, são super importantes para a gente entender em que contexto está esse webinar, né? A gente vai focar hoje mais na questão do aterro sanitário, mas quando a gente fala em gestão de resíduos sólidos urbanos e aproveitamento energético de resíduos, é algo bastante mais amplo, né? E a gente no Brasil tem diferentes realidades, dependendo da região, dependendo do estado, município. A gente ainda tem algumas questões relacionadas a ainda uma disposição inadequada, como a Vanice comentou, em lixões. Em outros municípios a gente já tem uma disposição em aterros, outros municípios a gente tem separação de resíduos na fonte. E aí o próximo passo para realmente reduzir emissões de carbono de um aterro é fazer o aproveitamento energético. Então esse webinar que a gente vai, essa masterclass que a gente vai ter hoje com os nossos convidados, que em breve eles vão entrar, é para discutir esse tema, assim, especificamente esse recorte, né, que é o aterro sanitário, a boa captação com eficiência, operando com eficiência e segurança, né, um aterro sanitário para captar o máximo possível de biogás, garantindo a boa operação do aterro e gerando mais receitas nesse processo de gestão de resíduos, sabendo que não é o único caminho sempre, ok? Quando a gente fala em gestão de resíduos, né, Vanice, não é a única receita, não tem bala de prata, mas hoje a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Acho que vale colocar uma observação, né? A política nacional, ela tem a premissa, né, de fazer toda a hierarquia da gestão. É sabido que o aterro realmente é ideal para a disposição final, previamente tem que haver o tratamento, a recuperação, a reciclagem, mas o foco de hoje é, ok, tendo o resíduo depositado já no aterro, qual a melhor forma, né, qual a melhor gestão possível para se aproveitar o máximo, né, esse biogás que já está lá, já é gerado. Então, como melhor captá-lo e, com isso, aproveitar energeticamente e, naturalmente, contribuir para a questão da mudança climática. Exato, e tem muitas empresas investindo nesse processo de captação e aproveitamento energético, né, para gerar energia elétrica e biometano no Brasil. Acho que é um dos setores que mais teve crescimento nesse último ano e é um dos pontos que a gente vai conversar com os convidados. Então vamos logo para essa parte de convidá-los, ok? Mas antes disso eu peço para vocês compartilharem o link dessa transmissão com seus colegas, com quem vocês acharem que pode ter interesse nesse tema de aterro sanitário, biogás, resíduo sólido urbano e biogás e biometano. Né, curtir aqui no YouTube para que o YouTube entregue para mais pessoas. Também tem no nosso canal, se vocês quiserem acompanhar. E já explicando um pouquinho como vai ser o evento. A gente vai ter cerca de 1 hora e meia de conversa, vai depender um pouco da interação também com vocês. Então, nos enviem perguntas no chat, interajam com a gente, falem de onde vocês são, qual a organização em que vocês trabalham, ou vocês estudam. E aí, no final dessa interação do debate com os convidados, a gente vai ter uma parte de apresentar o curso que a gente está lançando exatamente sobre esse tema, porque percebendo esse movimento que a gente vê do setor, a gente vê uma demanda muito grande por capacitação de profissionais para trabalharem nesses aterros ou para gerenciar esses aterros. Então, a gente está lançando esse curso e no final a gente vai falar mais sobre ele, o professor Tiago e a Vanice, ok? Então, vamos lá, vamos para o debate. Então, agora eu vou chamar os nossos convidados, nossos 3 ilustríssimos convidados. O Tiago Nascimento Silva, da Clean Energy Brasil e professor da Amplum Biogás, desse curso que eu comentei. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, pessoal. Obrigada. A Bruna Jardim, da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás. Seja bem-vinda, Bruna. E o Antônio Delbin, da Associação Brasileira de Limpeza Pública, a BLP, que até está passando aí por uma mudança para esse Instituto Valoriza Resíduo, né, Delbin? A gente viu notícia, então está nessa mudança de nome. Obrigada por terem aceito esse convite, meu e da Vanice, por vocês estarem aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso e trocar as experiências, conhecimento entre vocês e com o público.
Para a gente sugere, até que depois a gente vai colocar no chat, que vocês sigam esses profissionais do LinkedIn, né? São profissionais do setor, as associações, as empresas em que eles trabalham. Então, aqui a gente está colocando os links aqui embaixo já para vocês verem e seguirem, porque são profissionais de referência aí no setor que vale a pena, que tem muito para a gente aprender com eles, ok? Então, como a gente explicou, né, Vanícia, a ideia é a gente conversar um pouco sobre a produção de biogás com resíduos sólidos urbanos pela captação de biogás em aterros, né? Então, quando esse resíduo sólido urbano vai para um aterro, a fração orgânica, então os resíduos orgânicos que tem nesse resíduo que vai para o aterro sanitário, produzem biogás ao longo dos anos. Esse biogás pode ser captado, precisa ser queimado para não gerar emissão de efeito estufa e, melhor ainda, mais correto, aproveitar para gerar energia elétrica, o biometano, a energia térmica e substituir combustíveis fósseis. Esse é o resumo muito simplificado do processo, né? E aí a gente vai abordar como que a operação eficiente do aterro e da captação de biogás é importante para aproveitar ao máximo o potencial energético e de redução de emissões e também garantir a segurança dos aterros, tá? Mas antes disso, eu queria já direcionar a primeira pergunta. Enquanto a gente começa o aquecimento aí, vocês vão interagindo com a gente no chat. A primeira pergunta eu queria fazer para a Bruna. Como a biogás, então, do ponto de vista do biogás, depois a gente vai chegando na parte de gestão de resíduos, com o Tiago e com o Delbin. Qual que é o potencial de biogás, Bruna, que vocês vêm vendo no Brasil, que é proveniente de RSU e aterro sanitário, assim, e disso, quanto vocês já têm os números de quanto está sendo aproveitado desse potencial? E a maioria dele é para usar para gerar energia elétrica, vocês estão vendo uma tendência para biometano, então conta um pouco mais para a gente disso, traz alguns números, eu sei que você trouxe alguns números, então conta para o público isso. Boa tarde, Leidiane, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, estar aqui representando a Biogás nesse webinar tão importante, tão rico. Então, meu nome é Bruna, eu sou da Biogás, Associação Brasileira do Biogás. A Biogás tem como missão ampliar o uso do biogás na matriz energética brasileira, estar desenvolvendo o mercado de biogás, além de promover a valorização energética e sustentável dos resíduos orgânicos. Atualmente, a gente tem 140 empresas associadas, então, que representa toda a cadeia do biogás. A gente tem produtores, temos consumidores, fornecedores de equipamentos, empresas de consultoria. E agora, trazendo um pouquinho sobre os números, né? Respondendo a sua pergunta, Leidiane, hoje o potencial de biogás no Brasil a partir de saneamento, então, quando a gente fala saneamento é RSU e aterro, é de 11,5 milhões de normal metros cúbicos por dia. Aí você pergunta assim, ok, Bruna, é um número grande, o que isso significa na prática? Então, esses 11,5 milhões de metros cúbicos por dia significa 6,1 milhões de metros cúbicos por dia de biometano e 1,2 gigawatts de capacidade instalada para geração de energia elétrica. E quanto que está sendo aproveitado hoje, assim, julho de 2023, desse potencial? Do biometano, apenas 6% está sendo aproveitado, e da geração de energia elétrica, 19% está sendo aproveitado. Assim, para biometano, hoje temos 6 empresas autorizadas a produzir e comercializar biometano pela ANP, e dessas 6 empresas, 5 são de RSU, e para energia elétrica, temos, para energia elétrica são 108 plantas produzindo biogás para geração de energia elétrica, 82 plantas estão na geração distribuída, na GD, e 26 plantas estão na geração centralizada. Então, totalizando ali uma potência de 224 gigawatts. E do biometano, que eu não mencionei, são 390 normal metros cúbicos por dia de biometano. De biometano, as plantas estão 2 no Rio, 2 em São Paulo e uma no Ceará, dessas plantas autorizadas que estão comercializando, né, biometano, e da geração de energia elétrica, assim, dessas 108, elas estão em 12 estados, assim, 53 em Minas, 14 em São Paulo, 12 no Rio de Janeiro e os outros demais estados. Mas, além disso, assim, apesar desse potencial que o Brasil tem e ainda está sendo aproveitado pouco hoje, a Biogás ela realiza um mapeamento, esse mapeamento ele é atualizado semanalmente, e conforme o nosso último mapeamento, a gente identificou a entrada de 87 novas plantas,
até 2029. Então, com isso, o que isso significa? Que vai aumentar a capacidade de produção no Brasil de cerca de 6,6 milhões de metros cúbicos por dia de biometano. Então, essa expansão ela será capaz de gerar emprego, gerar renda em diversas regiões do país, além de movimentar um investimento estimado de 11 bilhões de reais. E dessas 87 plantas que eu mencionei, 52% são de saneamento. Uau, 52% das plantas previstas para os próximos anos é da área o RSU e aterro sanitário. Quando a gente fala RSU é porque vai ter a separação do orgânico antes. Até já vou aproveitar para responder a pergunta do Antônio Carlos Dourado, né? Rocha, que é sobre separação dos resíduos, né? Por que não aproveitar o potencial de biogás antes, né? A gente sabe desse ponto, super importante, e isso, inclusive, o potencial e os dados que a biogás está trazendo exatamente mostra essa maior abrangência, né? Mas aí tem um ponto importante que a gente precisa avançar muito no Brasil, que até a gente nem vai entrar muito nesse webinário, ok? Combinado, gente? Hoje o foco é recortamos um assunto sabendo da importância do total, que é gerenciamento de resíduos no Brasil e separação na fonte. A gente sabe a dificuldade de separação na fonte, e para deixar depois separar também, quando chega no aterro, também é difícil. Então, esse é um ponto que geraria aqui mais um webinar de umas 5 horas, né? Delbin, Bruna e Thiago e Vanice, vocês que são especialistas nisso. Então, a gente fez o recorte de, a partir do momento que a gente não consegue, não tem ações no sentido de separar antes, então, quando chegou no aterro e está produzindo biogás, como que a gente faz para operar bem isso e garantir, porque isso, né, gente, é a realidade brasileira. E em muitas regiões do Brasil ainda ter um aterro é um sonho, né? Então, e aí eu queria aproveitar e já passar a pergunta para o Thiago. Thiago também, se quiser ir comentando o que a Bruna falou, pessoal, fiquem à vontade aqui no debate. Mas eu queria te perguntar assim, Thiago, o que define um aterro? O que é um aterro sanitário, né? Eu tentei explicar antes, assim, então, e ainda há RSU, como eu estava falando, indo para lixão no Brasil. Segundo os dados da BLP, que é a associação em que o Delbin trabalha, tem 2.070 municípios ainda enviando resíduos para lixões do Brasil. Então, assim, é assustador, né? Você acompanha. Gente, lixão é lixiviado, é um impacto absurdo, né, Thiago? Então, você acompanhou o processo de fechamento do lixão de Gramacho no Rio. Sei que você vem acompanhando esse processo há um tempo. Como que é essa experiência? Então, conta pra gente um pouco tudo isso. Fiz um monte de pergunta na mesma, né? Eu sei. Manda ver, Thiago. Bom, boa tarde, pessoal. Grande prazer estar aqui com esse time. Meu nome é Thiago, eu sou engenheiro ambiental. Eu trabalho na área de resíduos desde 2005, na área de biogás, biometano e crédito de carbono. A Bruna trouxe números interessantes, né, que a gente vê que o setor teve um grande crescimento nos últimos 15 anos, só que a gente tem muito a fazer ainda nesse setor. Falando específico sobre aterro sanitário, a gente parece um caminho longo, né? Mas a gente sabe que os aterros sanitários no Brasil começaram relativamente recente. O primeiro aterro do Brasil, formatado como uma engenharia básica de aterro sanitário, foi o aterro de Tremembé, no interior de São Paulo, em 1986, mas é um aterro específico para atender as indústrias da região. Mas o aterro sanitário mesmo mais conhecido foi o Bandeirantes, que foi basicamente transformado em aterro sanitário em 1992 ou 95, depois, infelizmente, de um acidente que teve de escorregamento. Então, a gente vê que é relativamente recente a questão de aterro sanitário no Brasil. Falando sobre exploração energética, a gente teve que fazer um processo, né, de transformar a maioria dos aterros, principalmente de primeira etapa nas capitais do Brasil, né, de transformar os lixões antigos em aterros sanitários, e depois, somente com o incentivo do crédito de carbono lá em 2003, 2004, começou-se a pensar na questão de exploração energética do biogás. Então, o que a Leidiane falou é bastante importante. A gente tem que, primeiro, ter o arcabouço básico, né, para que você consiga explorar esse biogás de aterro,
E essa primeira etapa é realmente você ter o básico de engenharia para que o seu aterro tenha o mínimo de condição e o mínimo de eficiência, né, energética para conseguir explorar. Como eu sempre falo, sempre repito essa frase, que o aterro sanitário é um grande biodigestor, só que ineficiente, né? Então, quanto mais você tiver condições operacionais, condições de engenharia que incorporem nessa operação do aterro, mais eficiente você vai ter, e são grandes valores de eficiência, ou seja, um aterro bem operado pode atingir 80%, 90% de eficiência de captação de biogás, e um aterro mal operado pode atingir 60%, 50% de eficiência. Então, a diferença é muito grande, falando em um projeto que explora, geralmente, grandes volumes de biogás. Essa questão de operação a gente vem aprendendo contigo, né, Tiago, nessa preparação para o curso. A questão de operação é muito importante, né, não para segurança. E esse processo, a gente vem vendo algumas notícias agora, né, de fechamento de lixão, afinal é uma meta, né, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, do Planares. Então a importância desse boa operação é importantíssima, né? E esse ponto que você tocou da diferença básica entre lixões, aterros controlados e aterros sanitários, basicamente o aterro sanitário, a diferença básica, né, entre os dois é que o aterro sanitário ele não tem nenhum controle operacional, nenhum controle de cobertura, né, de resíduos, ou seja, você não consegue ter uma condição anaeróbia para que forme o biogás. Você não tem controle de entrada de eventuais pessoas dentro da unidade, né? Então, você não tem uma drenagem no lixão, né? No caso, o aterro controlado, você não tem uma drenagem adequada para que possa explorar esse biogás. São basicamente tubos dentro do maciço do aterro que permitem fazer isso. Então, eu sempre falo, né? Às vezes tem pesquisas que dividem lixão, aterro controlado e aterro sanitário, mas basicamente lixão e aterro controlado dificilmente você vai conseguir viabilizar um projeto de exploração energética do biogás, porque a eficiência vai ser muito baixa, vai ser abaixo de 50%. Então, e também você vai ter um investimento muito alto para que você consiga tirar esse gás. Então, começa a ficar inviável, né? Então, a gente tem um caminho bem longo ainda pela frente. A gente tem aí mais de 2.000 lixões, como já foi falado, em operação no Brasil. O estudo da Abrel, o Delbin pode falar melhor, mas menciona que esses mais de 2.000 lixões precisam de 500 aterros sanitários para que se resolva, né? Ou seja, você fecha lixões pequenos e faz aterros regionais que permitem o recebimento de mais de 30, 40 cidades, por exemplo, e que viabilize também um tamanho mínimo de operação que você consiga viabilizar um projeto de um porte médio, né? Médio para grande, em um aterro sanitário. Ótimo. E aí, já passando então para o Delbin, obrigada pela sua presença, Antônio. É Delbin, né? Não é Antônio. Todo mundo chama de Delbin. Como que a BLP, Delbin, vem vendo e tratando essas possibilidades do que é valorização do resíduo, né? É muito além, né, do apenas energia, enfim. Então, mais especificamente nesse potencial de produção de biogás, biometano, crédito de carbono, o que os associados vêm avançando nesse tema? Como que você vê essa questão? Primeiramente, agradecer o convite aí da Amplo, né? O Tiago aí, amigo nosso aí de muitas perrengas aí, né, Tiago? Boa tarde a todos aí, Venice e Bruna, né? Eu gostaria de aproveitar o espaço para só esclarecer um pouquinho essa mudança que está acontecendo da BLP, né, que já é uma realidade, né?
a BLP está se transformando, que era uma associação, ela está se transformando num instituto. O Instituto Valoriza Resíduo, né, by a BLP, e que, com isso, ela aumenta significativamente o seu escopo e a sua importância técnica perante o país, né? A BLP tem aí seus longos anos aí de dedicação, principalmente às questões mais técnicas relativas a resíduos sólidos urbanos, em toda a cadeia, né? E então a BLP, e hoje Valoriza Resíduo, ela tem se preocupado muito com aquilo que é o legal e o que é técnico, né? Então, existe uma sustentabilidade de meio ambiente? Sim, vamos buscar. Agora, se você vai usar esse ou aquele projeto, esse ou aquela tecnologia para fazer a exploração do biogás, a exploração da fração orgânica ou a biodigestão a seco, a úmido, nós vamos sempre ver quais operações dessas vão ter a sua sustentabilidade também financeira. Então, o que é importante? Hoje, e queria reforçar as palavras do Tiago, hoje, a disposição, primeiro você tem que ter a coleta. As cidades precisam ter toda a sua coleta feita adequadamente, em caminhões apropriados, em compartimentos apropriados, para que você controle os vetores e outras doenças transmitidas por essa coleta inadequada, acúmulo inadequado de resíduos sólidos urbanos. E uma vez que você fez essa coleta, você garantiu essa coleta, a disposição também tem que ser feita adequadamente. E o aterro sanitário é a disposição adequada a se fazer. Bom, junto com o aterro sanitário, você tem uma série de operações unitárias que podem ser realizadas. Podemos fazer o transbordo para poder melhorar a logística dos caminhões? Ótimo. Podemos fazer a reciclagem para fazer a diminuição daquilo que vai? Ótimo. Será que tem valor agregado naquela reciclagem que você absorveu? Eu não vou implantar um projeto de reciclagem para poder simplesmente gerar um emprego que vai ser subsidiado pelo poder público e não pelo próprio processo. Então, é preferível, já que você vai subsidie uma formação profissional para que ele possa aferir ao mercado e trabalhar, né? Bom, então, agora, eu posso também fazer uma separação da fração orgânica, vou fazer o aproveitamento da fração inorgânica para a produção de CDR? Ótimo, se eu tiver à disposição final, já é sabido que o CDR possui poder calorífico suficiente para competir com a matriz energética do petróleo. Tanto que as grandes sementeiras, a Votorantim é um exemplo muito claro disso, ela fez já nos seus grandes fornos, principalmente na região de São Paulo e Curitiba, ela já fez toda a adequação para que você seja alimentado com CDR também, porque ela quer a sustentabilidade do seu cimento. Claro, é bom você ter um cimento verde, mas ela está muito mais interessada na sustentabilidade financeira. O CDR é mais barato, então ela tem uma economia da sua matriz energética que justificar os investimentos. Então, e isso vai ser um tema muito focado da Valoriza Resíduos, para que você não fique criando, soluções mirabolantes, aonde você vai impor uma condição tecnológica para uma situação econômica. Tem que ser o contrário. Você tem um problema, qual a melhor solução para esse problema, né? Bom, partindo para o ponto de vista agora do biometano, né? Partindo do mesmo sentido que a gente viu. Todo o aproveitamento ele vai ser feito desde que eles tenham sustentabilidade financeira. Então, nós temos uma série de frentes que estão sendo feitas, junto, inclusive, com os desenvolvedores. Então, os caminhões das frotas vão poder ser substituídos? Nós estamos acompanhando a Volkswagen, através da Cummins, da MWM, a Iveco e também a Scania, que já tem seus projetos desenvolvendo caminhões específicos
Nós já temos parceiros que promovem a adaptação dos caminhões. Em princípio, a gente imagina que se der certo, terá que ser pelos caminhões da coleta. Mas não são só o aspecto financeiro que tem que ser vencido. Existe uma questão cultural. Você dirigir um caminhão a diesel é mais fácil, ele tem mais potência. Então, tem certos percursos que você vai utilizar o caminhão a diesel. E o motorista, ele tem os seus horários, suas metas para cumprir. Então, ele vai utilizar o caminhão daquilo que cumpre as suas metas, independente se aquilo vai dar uma diminuição ou não para o meio ambiente com a redução dos créditos de carbono. Por que os créditos de carbono foram tão amplamente lá em 2003, 2004, como o Thiago disse? Porque houve uma vantagem financeira. Então, você tinha um crédito de carbono que custava 15 euros a tonelada. Hoje você fala em 2, 3 dólares, 5 dólares, depende do projeto, que já é vantajoso para uma coisa que você jogava. Então, todos esses aspectos, né, a gente tem acompanhado, e a BLP tem vários, a Valoriza Resíduo, ela tem vários profissionais, um em cada setor, e a gente promove debates internos muito interessantes e muito ricos para esse tipo de material, né? O que mais que eu gostaria de dizer sobre uma questão que o Thiago falou sobre o biogás e biometano no aterro? Nós descobrimos na nossa jornada de operação que toda a exploração do biometano melhora a qualidade do aterro, porque exatamente que você começa, quando você busca essa eficiência que o Thiago comentou lá de 85%, 90%, e parabéns para nós, né, Thiago, porque nós conseguimos isso lá no Bandeirantes, né? Aliás, foi um dos projetos que foi apresentado no Banco Mundial exatamente por causa da performance, porque a maioria dos projetos no mundo não atingia aquela performance que tinha sido prevista, e o Bandeirantes chegou próximo dos 80%, 90% aí. Mas o que é isso? Então, quando você... Mas por que eu não estou tendo os 80%? Ah, porque a cobertura está ruim. Pô, então vai lá. Quando você melhora a cobertura, você melhora a extração, mas melhora também a entrada de água para dentro do aterro. Então, você melhora também a estabilidade do aterro. Então, poxa, olha, a compactação não está boa, então você vai lá e fala com o gerente do aterro, olha, vamos melhorar nesse aspecto que você vai conseguir. Então, é uma sinergia, né, uma simbiose, eu diria para você, de ações que traz o benefício para o operador do aterro e também para o operador do sistema de extração. E uma vez que existe uma sustentabilidade financeira para esse processo, numa empresa que faz a gestão total do lixo, ele coleta, ele faz a disposição e faz o aproveitamento, você tem receitas internas que superam os investimentos para aquele fim, daquilo que não estava previsto, que acaba, de certa forma, melhorando o desempenho, que permite oferecer um preço para o serviço global menor, consequentemente ganhar dos seus concorrentes situações de fazer gestão do resíduo sólido naquele município. E só para poder também aproveitar o gancho... E a gente tem falado bastante também nessas consórcios de municípios, né? A Valoriza Resíduo está muito empenhada e tem feito vários ensaios para regionalizar os resíduos, partindo de um princípio também de sustentabilidade financeira. Qual é o limite? É um aterro de 100, 200 toneladas dia. Quais são os municípios que estão dentro de um raio de 50, 60 até 80 quilômetros? O município, como é que vai ser feito esse envio? Vai ser através de caminhões tipo transbordo ou não? Vai ser com caçambas estacionárias? Tudo isso é envolvido para que você consiga resolver o problema da disposição final de resíduo sólido no menor custo possível e não naquilo que politicamente é mais bonito, ou mais... Desculpa aí, me alonguei na minha apresentação. Foi bem importante a gente ver esse contexto geral, e pegando esse gancho que você falou, Delbin, da melhoria da operação do aterro em função da entrada, né, da exploração do biogás em alguns aterros. Inclusive, tem alguns órgãos ambientais no Brasil que fazem uma classificação de 1 a 10 ou de 1 a 100 dos aterros sanitários, né? Então, para que você consiga atingir o 100, né, nessa classificação, você
tem que ter a valorização energética do biogás. Então, eles vão... Sim. Lógico, tem uma série de... É um checklist grande, né? Entra a questão operacional do aterro, cobertura, drenagem e tudo mais. Mas para que você consiga o 100, a nota máxima, você tem que ter valorização. Importante dizer que não é uma obrigação legal, né? Essa questão de valorizar o resíduo, né? Então, esse ponto até, inclusive, a gente pega o outro gancho, que é a questão do crédito de carbono. Então, assim, para você não ter... para você conseguir registrar o seu projeto em um standard de crédito de carbono qualquer, ou seja, os que a gente conhece, que é o MDL, o Verra e o Gold Standard, você tem que ter adicionalidade. Essa adicionalidade está vinculada. Um dos pontos da adicionalidade é que você não tem obrigação legal de fazer a exploração energética do biogás. Você pode ter, de repente, uma obrigação de fazer o controle do odor, ou controle, não deixar queimar nos drenos, não deixar sair nos drenos o biogás sem o controle mínimo ali, mas que você não tem essa obrigação de fazer a queima, que pode viabilizar o projeto de crédito de carbono. Ótimo. Eu queria passar para a Vanice agora. Eu acho que assim, a gente questão de gestão de resíduos sólidos urbanos, biogás, biometano, quando a gente fala em aterro, é um tema polêmico. Então, a gente tem vários pontos de vista. Eu gostei que o Delbin trouxe assim, bem o ponto de vista das empresas que tem que fazer, né, que fechar a conta dentro dos processos de aterros privados concedidos, de coletar, de fazer a limpeza pública, destinar o aterro. Ao mesmo tempo, no chat, a gente tem alguns comentários relacionados à questão de que é possível separar na fonte, que é possível separar que sim, tem equipamentos para separar no aterro, né, quando o resíduo chega. Então, existem vários pontos de vista nessa questão. E aí eu queria passar para a Vanice comentar um pouco disso, né, que já trabalhou bastante com resíduos, com licenciamento, enfim. Como que essa questão de separar na fonte, se você puder falar um pouco isso, e aí, mas puxando para o aterro, né? Puxando para o aterro, que hoje é o recorte que a gente escolheu fazer, porque se a gente quisesse falar de tudo, gente, a gente ia ficar horas aqui. Mas como que você vê isso, Vanice? O que você podia trazer para os ouvintes, para quem está assistindo a gente, já, assim, conectando o que Thiago, Bruna e Delbin falaram? Sim, vamos lá. Bom, acho que perfeito o que você colocou, né, Lidiane? É difícil a gente tratar de resíduo sem dar aquela ansiedade da gente querer resolver o problema do Brasil, né? É um problema complexo, é um problema que permeia todas as instâncias de órgãos federal, estadual, municipal, e isso traz essa carga, né, dessa governança mais complicada do que olhar um resíduo privado. Eu sempre digo, quando a gente falando tratamento e aproveitamento de um resíduo dentro do meio privado, ele é muito mais rápido de ser tratado e encontradas as soluções. RSU tem essa complexidade que vocês aqui, os três, estão também mais por dentro desse dia a dia até do que nós. Mas uma coisa que a gente aprendeu bem, até sempre coloco ele, né, o Alessandro Sanches, que foi nosso coordenador ali no BEP, no Instituto 17, ele fala, gente, não vamos lidar com a cebola por inteira, senão a gente vai chorar. Tem que ser por camadas, né? E eu acho que lidar com o resíduo é exatamente isso. Se a gente for querer tratar e tentar comer a cebola inteira, a gente vai chorar. Então, por camadas, a gente consegue separar, né? E olhar de maneira, né, muito mais racional para cada um dos problemas. Olhando essa questão, né, do resíduo e como aproximar, né, o aterro dentro daquilo que se espera do melhor dentro de uma gestão de resíduos, né? Acho que o Thiago, o Delbin e a Bruna já até colocaram de maneira muito, muito precisa, né? Acho que é aquilo que o Delbin falou. Primeiro, sustentabilidade financeira. E não é à toa que as cimenteiras têm utilizado resíduos industriais desde a década de 90, né? Não é simplesmente lá na década de 90 não falávamos, né, da necessidade de abatimento das emissões de carbono, muito pelo contrário, era questão financeira, como que a gente consegue equilibrar a conta para fazer realmente um clinker, né, um cimento
dentro aí do que se espera de um resultado financeiro bacana. Então, essa expertise veio disso. CDRU está vindo nessa pegada, né, de como transformar resíduo sólido urbano num material passível de ser coprocessado, ou seja, transformado num combustível, já que o resíduo industrial ele praticamente está todo tomado, né? Como é que a gente aumenta o consumo de resíduos dentro dos nossos fornos? Assim? Então, CDRU é bem isso como você falou. Claro que a sustentabilidade financeira ela tem que ser compensada com esses outros atributos, né? A gente tem falado aí no tal dos atributos ambientais que tendem a agregar valor a esse negócio, e aquilo que o Thiago falou, né? Crédito de carbono está aí para isso, né? É uma possibilidade, vamos olhar para ele como uma receita acessória também nesses modelos de negócio. E dentre outras também, que também não é o caso aqui, mas que acabam pautando toda essa conversa. Cobrança da taxa, né? O quanto que isso é importante para que a gente consiga acelerar todo esse processo da melhoria das condições, né, de gestão e destinação dos nossos resíduos. E aí um ponto que a gente sempre tem falado e parte muito aí da nossa do que a gente tem estudado é o quanto que o município em si, né, que detém a responsabilidade por aquele resíduo sólido, deve olhar e tomar cuidado com, né? Então, primeiro, o não acreditar que existem soluções mirabolantes, que existem soluções mágicas, né? A gente ouve sempre, né? Acaba aparecendo na mídia, cidade tal vai implementar uma tecnologia que vai transformar o seu resíduo em, né? Aquelas coisas que fala, puxa vida. É importante termos soluções, mas muito cuidar para que isso não se transforme num elefante branco e que dali 2, 3 anos aquele investimento naquela tecnologia maravilhosa realmente não funcionou, não performou, não deu resultado seja porque ainda era um status muito inicial de tecnologia, seja porque aquele município sequer tinha capacidade técnica para dar conta, né? Então, para isso que a gente fala, é muito cuidado em não existe bala de prata, né? Até a gente aprendeu isso muito com o Valverde, da Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente de São Paulo, né? Não existe, ao falar de resíduo, não existe bala de prata. Então, qual é o caminho mais curto e mais seguro para tal? Quando a gente olha municípios que ainda estão nesse desafio de sair do lixões, será que faz sentido já pensar numa biodigestão que ela existe realmente ela exige uma complexidade técnica muito grande, né? A Bruna está aqui concordando, sabe? Lidar com um biodigestor demanda de um conhecimento técnico muito pesado, né? Mas não é por isso que a gente não deve considerar isso na pauta, né? A Política Nacional Planares veio colocando que o resíduo orgânico ele é passível de reciclagem, então ele vem antes do tempo de tratamento. E a reciclagem entra, inclusive, a compostagem. A gente está falando aqui de, caramba, mas como é que a gente vai fazer a separação na fonte de orgânicos? Super concordo, e é verdade, é uma complexidade tamanha. Porém, por que não municípios iniciar pela separação dos grandes geradores, né? O grande gerador, assim, e aí que eu falo, né, a diferença do resíduo do privado para aquele que está nas residências, né? O grande gerador, ele já tende a estar com aquele resíduo já concentrado, limpo, né? E que ele, sim, ele tem a responsabilidade, como um CNPJ, de destinar o seu resíduo, contratar uma destinação de resíduo apropriada e não fazer com que isso caia no contribuinte que já entra com o custo, né, do município gerar aquilo. Então, são pequenas etapas que pode... A história da camada, né? Vamos pegar uma camada de cebola e vamos tratar? Então, grandes geradores é um primeiro grande passo que municípios que ainda não o fazem, né? Uma lei específica para que grandes geradores façam a destinação correta, evitando, então, que essa riqueza do orgânico se perca num aterro e entre numa contaminação e a gente perca todas as possibilidades de recuperação desse nutriente, né? Vá para um aterro e a gente só parcialmente consiga recuperar a energia dele, né? Então já é uma coisa bacana de se começar a cutucar, né? Fazer com que haja esse ponto. Outra, acho que informação importante é a questão da taxa, né? Realmente é sabido que não é
não é uma ação popular, né? Muitos municípios estão ainda muito aversos a essa situação, mas é algo que a gente sabe que vai vir a colaborar com o equilíbrio financeiro dessas alternativas, né? Dessa melhoria, enfim, da questão dos resíduos. E a questão também, né, daquilo que o Thiago falou, da possibilidade de consorciamento. Então, realmente, o município sozinho, talvez ele não tenha capacidade técnica de operar uma solução, um aterro de maneira segura o suficiente, né? Não é algo simples, não é somente bascular o teu resíduo num buraco, né? Você ter um aterro realmente, e é para isso que eu acho que a ideia muito, né, Thiago, que vem do curso que a gente vai apresentar mais afim, a importância de ter uma operação segura e eficiente o suficiente para você realmente utilizar da melhor forma possível aquele recurso que você tem em mãos. E, enfim, estou falando demais, eu não quero também me alongar e vamos... Não, mas foi ótimo, assim, eu queria aproveitar e conectar com um pouquinho, assim, com a Bruna, até com uma pergunta que foi feita, né, se perguntou, agora deixa eu achar, cadê a pergunta? Da quantidade, até foi direcionado para o Delbin, mas eu vou abrir para todos, né, qual que é a quantidade de biogás que se gera com RSU em biodigestores no Brasil? Então, assim, a gente... poucos ou nada, com RSUs, o que a gente vê alguns projetos que o orgânico, por exemplo, CS Bioenergia, certo? Que é o orgânico de grandes geradores, que vai para biodigestor, aí sim, né, já tem todo um processo que realmente não tem, é só orgânico, né? Alguns outros projetos que estão em instalação, mas hoje, né, Bruna, segundo os dados que vocês da Biogás têm, CI Biogás, grande parte do biogás do Brasil hoje quando se fala em RSU, é captação de biogás e aterro, né? Isso, é a partir de aterro, assim, quando olhando para RSU é bem pouco, assim, a maior parcela é de aterro sanitário. Delbin, você está... Existe um número mágico, né, que se fala aí de 150 e 200 metros cúbicos por tonelada, né, de RSU gerado, e aí você vai fazer o aproveitamento disso no aterro sanitário, esses 200 metros cúbicos por tonelada no aterro sanitário, você demora 10 anos, 15 anos para você tirar. Se você vai aplicar num processo industrial de agilizar isso, que são os biodigestores, ou de batelada, que são os dry biodigestores seco, né? Ou os úmidos, que você transforma ele numa pasta e vai fazer isso, aí você já começa a incutir ao seu processo de biodigestão operações unitárias, de homogeneização, de bombeamento. Vai gerando custo, né? E aí entra a qualidade do resíduo. Então, quando você pega, às vezes, um projeto que foi feito, você pega a suinocultura, as fezes dos suínos, elas são mais ou menos igual, você não joga plástico, o suíno não vai. Esse é o ponto, né, Delbin? Então, você tem homogeneidade, aí você consegue homogeneizar, você consegue bombear, você consegue prensar, você consegue desidratar, você consegue transportar, você consegue irrigar, você consegue fazer uma opção de coisa. Agora, vamos pensar e olhar para o nosso RSU. Nosso RSU tem uma bacia de privada que vem no lixo nosso. Tá bom, aí você fala assim, bom, então vamos fazer coleta seletiva. Tá bom, ótimo. Mas aí você vai voltar lá atrás e falar de novo na sustentação financeira. Quanto custa a coleta seletiva hoje? Então, nós temos que trabalhar com um general que vai na frente da guerra. Ele tem que olhar o sistema de resíduo sólido como uma guerra, um todo, né? Que ele tem que ver qual é a solução que vai dar o melhor resultado. Então, hoje, se você vai pensar numa cidade como São Paulo, você não pode pensar em projetos que não sejam feitos para situações de 5, 6 mil toneladas por dia, ou de 1.000 ou 2.000. Aí, Delbin, é importante a regionalização, né? Que claro, você tem economia de escala. Então, exato. E que a política traz, né, esse ponto, certo? Tem um número interessante que é um estudo que a BL fez, que foi o Eleusis, né? Exatamente, o professor Eleusis, ele fala muito sobre o custo da... interessante é que o investimento per capita em RSU nos países, né? Ele compara o Brasil com os Estados Unidos, com os países da Europa,
E ele chegou num número que, para a gente chegar num patamar europeu, ou seja, para investir em outras tecnologias, né, para sair dessa questão do aterro sanitário, como muita gente fala, a gente teria que ter 5,5 vezes mais investimento per capita do que a gente tem hoje. Então uma diferença muito grande, né, entre a relação euro para e aí eu acho que esse é o ponto, assim, exatamente. a gente está falando Thiago, te cortei, desculpe. Pode fechar essa. Não, pode ir, fica à vontade. Não, que a gente está falando de um país onde muitos municípios não cobram pela taxa de disposição. A gente não, tem municípios que se a gente morar em algum município, tem município que a gente não paga disposição, a gente paga por energia elétrica, paga por água, por esgoto, e a gente não paga por disposição do nosso resíduo. Então, e aí você vê que então tem, e aí eu queria fazer um acordo com vocês a partir de agora. Porque se a gente, o chat aqui tá indo, a conversa vai indo para até ter incineração aqui falando, a conversa é o que a gente falou no início. Se a gente for entrar em gestão de resíduos, a gente fica horas aqui falando, e se fosse fácil, a gente tem uma política nacional bem interessante, a gente tem muita coisa bem interessante colocada no Brasil. Vamos fixar o recorte. Fato, hoje, biogás no Brasil, hoje, até segundo os dados que a Bruna trouxe, os próximos investimentos biogás de RSU no Brasil vêm de aterro sanitário. E aí, Thiago, eu vou fazer de pergunta, vamos falar bem tecnicamente as coisas. Por que é importante a gente falar desse assunto, desse fato, né? Biogás de aterro sanitário. Tem até uma pergunta do Thiago Castro aqui de metodologia para estimar biogás do aterro. Eu queria que você respondesse em algum momento, mas eu queria te falar assim, por que é essencial que quem vai trabalhar com biogás, de captação de biogás de aterro, saiba trabalhar com isso? Delbin, já trabalhou com o assunto também, Thiago, Vanice, quais são os riscos? Porque tem um ponto que é ganhos, vocês falaram em eficiência, e quais são os riscos de um aterro mal manejado, ainda mais quando a gente coloca a questão de captação de biogás no meio, só para a gente poder focar nesse recorte. Thiago. Beleza. Só para finalizar essa discussão, por que o aterro sanitário ainda é bastante interessante? Basicamente porque o aterro sanitário, que é o biodigestor, ele já foi investido, né? Então, quando você faz um biodigestor, o investimento, a gente sabe que é extremamente alto. Quando você chega num aterro sanitário, o biodigestor já está lá, já está instalado, já está saindo gás, então não tem nenhum investimento complementar para que você faça a exploração do biogás. O investimento de fazer a captação do biogás, ou seja, você transformar, você adaptar o aterro, né, os drenos, para que você consiga colocar os tubos, né, que a gente faz a coleta, e levar para uma central, é um investimento extremamente baixo. Tanto que os primeiros projetos lá, em função do crédito de carbono ter um valor muito alto, os primeiros projetos só faziam investimento nos tubos, no soprador, que é a máquina que puxa o gás, e no flare, que é o que faz a queima controlada a 1.000 graus, 1.200 graus. Esse investimento é muito baixo mesmo. Tanto que é engraçado, o fato do crédito de carbono ter um valor muito alto no passado incentivou as empresas a não investirem em geração de energia. Ou seja, tinha vários aterros que só tinha flare, porque o investimento era muito, muito baixo, o payback era de menos de um ano, né? Então, tem esse fato. Esse que é um fato muito, muito difícil de você... o investidor, né, que tem o dinheiro, ele vai pensar, eu vou investir num projeto que eu vou ter que fazer um CAPEX extremamente alto, ou vou procurar um aterro sanitário que já tenha o gás disponível e vou investir meu dinheiro nesse projeto que é metade, por exemplo, do CAPEX de um biodigestor, né? Então, isso é um ponto que é uma coisa meio lógica, mas que muita gente não percebe por que acontece isso, né? O outro fato é que o aterro sanitário tem um custo operacional relativamente baixo em comparação a outras tecnologias. Então, o custo operacional, o custo de disposição, né, de resíduos em um aterro sanitário vai variar uma média de R$100 a tonelada.
Se você transformar isso para dólar, é um valor muito baixo, e comparar com outras tecnologias de fora. Bom, agora voltando... Eu não queria que você voltasse, porque eu queria aproveitar, já que você falou custos, e trazer 2 perguntas do público, que estão aqui mandando várias perguntas. Eu queria trazer do Thiago Castro. Ele fala de qual que é o roteiro básico para elaborar um estudo de viabilidade econômica, análise de investimentos para aproveitamento de biogás, BPL, TIR, payback. E acho que a pergunta que eu achei mais interessante é, atualmente, qual que é a melhor metodologia para estimar biogás de aterro no Brasil, que é a segunda parte da pergunta dele, que não está aparecendo na tela agora, né? Mas se você puder falar sobre essa pergunta e a outra que ele fez. E aí, já aproveitando, desculpa, mas já emendando a do Carlos Edson Valtric, qual que é a tonelagem de RSU que torna viável a implantação de sistema de recuperação do biogás? Tá. Sobre metodologia... Os outros participantes. Eu vou falar sobre metodologia, daí o Delbin pode falar sobre a outra parte, para a gente fazer uma divisão. Mas a metodologia teve uma evolução, né, Delbin? Lá atrás, a gente tinha muito pouca informação para fazer uma avaliação bem refinada, para que a gente chegasse num volume de gás ideal e confiável para oferecer para o investidor e ele acreditar naquele volume de gás e fazer todo o estudo de viabilidade em cima daquele volume do gás. Hoje a gente tem, além das modelagens tradicionais do IPCC, da UNFCCC, que são as melhores, né, que são as mais confiáveis, a gente tem um histórico de vários aterros, do que funciona, do que não funciona, que tipo de drenagem que é a mais eficiente, o tipo de operação. Até a gente trabalha hoje com um projetista do aterro em conjunto para que, desde da base do aterro do zero, né, a gente faça um aterro já pensando na exploração energética do biogás. Então, hoje teve uma grande evolução. Quando a gente entra num aterro para fazer o estudo, a gente leva em consideração diversos fatores, né, que entra desde a questão operacional do projeto, condições locais, né, de tipo de solo local, o tipo de clima, né, então a chuva, clima seco ou clima muito chuvoso interfere na produção do biogás, aí o tipo de resíduo. Então a gente faz um refinamento muito grande que hoje a gente consegue ser bem assertivo na questão do volume, e também a gente faz um número conservador para que não tenha surpresas no futuro, né? E sobre os riscos inerentes do projeto são os riscos mais ou menos do risco de um investimento em aterro sanitário. Primeiro, né, o aterro sanitário ele tem um risco inerente em função do recebimento de resíduos, ou seja, hoje você recebe, por exemplo, 1.000 toneladas por dia, amanhã pode acontecer, pode ter um concorrente que faça um aterro sanitário perto e você deixe de receber esse resíduo. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é o risco operacional. Então, se você não fizer um projeto bem conceituado e uma operação bem operada, você tem o risco de estabilidade do aterro, o risco de drenagem, né? Então, você tem o risco operacional que ele é bastante importante. Tem muito pouco projeto que olha essa questão do risco operacional. E tem o risco da venda do que você vai fazer com o biogás, ou seja, o risco na parte de energia elétrica é risco regulatório, né? Mudança de lei. A GD, por exemplo, a gente está vendo nos últimos 5 anos aí várias mudanças que já mudaram a viabilidade dos projetos de uma forma bem drástica. O Mercado Livre também está mudando, a GD também está mudando, e o biometano, que está entrando, que é um assunto novo, incrementou mais um risco, né? Porque a gente tinha um costume de operação de captação do biogás para explorar a geração de energia elétrica que necessitava de uma qualidade
X e um volume X de biogás. Com a entrada do biometano, a gente tem uma nova preocupação, que é, na operação da captação do biogás, você ter uma qualidade melhor, muito melhor, ou seja, metano com volumes com qualidade alta, né, acima de 55%, e oxigênio com volumes quase zero, né, abaixo de 0,5%. Então, a gente tem agora uma nova fase que tem vários projetos revendo o dimensionamento da rede, revendo a operação, revendo tecnologia para que consiga atingir essas qualidades que precisam para esses projetos de biometano. E sobre o volume mínimo de resíduo, eu jogo essa para o Delbin. Sobre volume mínimo, a gente sempre teve alguns números meio mágicos aí, né? A gente acha que é aí entre 150 e 200 toneladas dia para o aterro, já começa a se ter uma viabilidade econômica de exploração, né? Primeiro porque a operação do aterro, você tem lá o trator que faz 100 toneladas, faz de 10 toneladas, é o mesmo que faz para 100 toneladas. Então, essa economia de escala na operação do aterro, ela já é real. A Valoriza Resíduo tem lá dentro dos seus cursos de operação de aterro, e eles têm lá umas planilhas, né, que falam do custo de um aterro em função quanto custa por tonelada, né? Então, quando você chega mais ou menos em 150 aí, a 200 toneladas, ela fica mais ou menos estável, porque é o ponto que você tem que dobrar as máquinas, né? Não pode ter mais uma, você tem que ter duas, e assim por diante. Então, é um número que a gente começa a buscar, né? Quanto maior o aterro, maior a economia de escala, maior é a eficiência, né? O cara que faz a manutenção numa usina, por exemplo, de extração, um cara faz a manutenção de uma usina de 1.000 metros cúbicos por hora ou de 2.000 metros cúbicos por hora. É o mesmo salário e a vazão é o dobro. Então, eu acho que o ponto fundamental que o Thiago colocou aí foi exatamente a venda. Primeiro, nós temos uma questão que no Brasil é difícil, você fala muito sim, em segurança jurídica, né? Você fazer os projetos de biogás são projetos de 10, 15, 20 anos, né? Então, você tem que ter uma segurança jurídica que você vai garantir esse negócio por 15, 20 anos. E segundo, é a segurança financeira. Nós tínhamos aí diesel que foi a 6,70, e aí você fazer substituição de uma frota com diesel a 6,70 é uma coisa. Vai fazer a frota de substituição de um diesel que custa 4,70, que é o que está custando hoje, numa diferença, num período de um ano, menos de um ano. Então, isso é uma questão muito difícil, né? A gente consegue alguns valores importantes na geração de energia, porque o empresário, como ele acerta com a operadora da compra e venda da energia, ele compra essa energia num valor fixo para os próximos 10 anos, com correções pré-estabelecidas, porque ele já tem que o seu custo de energia já vai estar definido para os próximos 10 anos, embora tenha o valor aí do Mercado Livre, aí, a energia tem hora que está R$30 o megawatt e tem hora que está R$1.500, R$1.200 o megawatt. Então, como é que você consegue conceber uma situação dessa? Então, a gente vai ter que, quando nós tivermos maior segurança jurídica e também maior estabilidade financeira, né? A questão do gás da Bolívia, que vinha, que ia abastecer, você tinha um valor baixo de gás, né? Então, isso aí é tudo... Muda o jogo, né? Vai mudando o jogo, né? Exatamente. As possibilidades, então... Claro. No final, a conta é ali Exato. Você tem o aspecto de marketing, ótimo, né? Projetos, todo mundo gosta de projetos que têm retorno, apelo ao meio ambiente, mas o marketing funciona nos primeiros 3, 4 meses, né? Não funciona nos próximos 10 anos. O marketing, a gente viu isso lá no projeto do Bandeirantes, lá, que era a lucratividade do projeto da geração de energia. O trabalho que dava para o banco era muito maior do que ele emprestar dinheiro, né? Então,
acabou falando, olha, isso dá tanto trabalho que eu não vou renovar, né? E aí ficou o Mercado Livre. Percepção de risco, né? É, E com aí eu certeza. queria passar para a Bruna nessa linha, porque aí a Bruna, né, como a biogás, é muito como as empresas que estão aproveitando esse biogás vêm vendo esse processo. E aí até trazer a pergunta do, deixa eu achar aqui, só na minha organização, o Raimundo, que fala, ele já deixou a deixa para a pergunta que eu ia fazer para a Bruna, né? Raimundo falou poderia-se pensar em uma economia circular dentro do próprio município, biometano oriundo de aterros, abastecendo ônibus destinado ao transporte público do próprio município. É legal porque o Delbin falou do uso de biometano em caminhões de aterro e das dificuldades até culturais, operacionais, que a gente sabe que os caminhões entregam o mesmo torque, teve alguém que comentou no chat, mas assim, tem algumas barreiras ainda a serem superadas. Como que a biogás vem vendo isso, Bruna? Então, que né, a Delbin já colocou da BLP essa visão, como que a biogás vem vendo, as oportunidades, dificuldades? Ótima, excelente pergunta. A biogás vê, assim, o biometano ele tem esse papel de contribuir na descarbonização de um dos setores que é considerado de difícil descarbonização, que é o transporte, e aí a gente pode olhar também para o transporte pesado, né? Questão de ônibus, caminhão de coleta, de RSU, e assim, e eu vou linkar até com aquele potencial que eu mencionei, né, no início da minha fala. Aqueles 6,1 milhões de metros cúbicos por dia de biometano a partir de saneamento no Brasil, assim. Eu calculei esse potencial do biometano no Brasil, ele seria suficiente para suprir, por exemplo, 100% da demanda de diesel do Rio de Janeiro. Então, se a gente pegar só o potencial do IRSU do Brasil todo, 100% do consumo de diesel do Rio de Janeiro seria abastecido com biometano. Então, olha o quanto o biometano poderia e contribuiria com essa descarbonização das frotas. E se a gente entrar um pouquinho para o lado, como o Delbin mencionou, né, dos caminhões de coleta de RSU, assim, se a gente olhar o potencial de biometano que o Rio de Janeiro tem, ele conseguiria suprir em mais de 7 vezes a demanda de diesel que os caminhões de coleta de RSU utilizam hoje em dia. E esse diesel a gente sabe que tem essa variação do preço, o diesel, boa parte é importado, então, além de ser um combustível fóssil, né? Então, a gente utilizaria um combustível renovável brasileiro, produzido dentro do país, que gerou renda aqui dentro, tornando essa economia circular. E olhando assim, hoje o biometano, quando a gente compara essa substituição do diesel pelo biometano, o biometano ele reduz em até 90% a intensidade do carbono, assim, essa diferença que faz, assim, as empresas estão querendo descarbonizar os seus processos, os seus produtos, então sempre entram em contato, empresas de frotas, de transportes, assim, a procura de biometano. Então, se alguém aqui estiver assistindo, estiver interessado em produzir, eu digo que sim, produza biometano. Tem muitos consumidores à procura, consumidores assim que já utilizam, querendo utilizar mais ainda, e a gente fala que o biometano não é o gás do futuro, né? O biometano é o gás do presente e que vai transformar, vai aumentar, assim, conforme aquele mapeamento que eu mostrei, o setor está crescendo muito e todo dia esse mapeamento ele aumenta, mostrando quanto os benefícios que o biometano, o biogás também para geração de energia elétrica tem no nosso país. Não, perfeito, Bruna. Acho que esse é o ponto, assim, a gente começa a ver, não é à toa que a gente trouxe, né, representante de quem trabalha na coleta, na disposição dos resíduos, e tem experiência também em biogás, que o Delbin tem histórico, tem essa experiência, e a representante da Associação de Biogás, que vem construindo, vem trabalhando para esse setor crescer, né? E aí o que eu posso concluir desse processo é, de um lado tem desafios de todos os dois lados. Há muitos desafios para realmente haver uma sinergia, uma conexão e isso acontecer mais naturalmente no máximo de tecnologias e avanços que sejam possíveis, né? Então, eu queria passar para a Vanice, porque acho que fica a mensagem de muito importante política pública, incentivos, programas que organizem esses processos para ver
superar essas barreiras, né, Vanice? Acho que a gente já trabalhou bastante isso nos outros projetos que a gente fez, e fica nítido aqui, né, quando a gente fala de alguns pontos. Assim, é possível, né, Bruna? Tem esse potencial, é Sim. possível, mas não é tão simples como o Delbin coloca, né? Realmente. Acho que o Delbin estava com o microfone fechado. Delbin, você Delbin. estava falando com a gente, você está com o microfone fechado? Eu não estou te cortando, não, ó, ainda está fechado. Abriu? Ai. Não Tá abriu fechado. ainda, Delbin. Rê, consegue abrir ou só o Delbin? Peraí. Agora sim. É que eu Só estava apertando educado. o botãozinho na imagem, tinha que apertar no computador aqui. Essas coisas, para quem passou para quem é abaixo de 1960, é complicado, viu? Desculpa, gente. Você queria. Eu estava passando para a Vanice, e depois da Vanice, porque a gente já está indo para os caminhos de encerramento. Então, assim, depois da Vanice, eu vou passar para você, Delbin, Bruno e Thiago, para a gente já ir dando a mensagem final. Então, Vanice, fique à vontade. Exato, a gente estudou, né? O ideal, o que a gente espera, né, para o biogás realmente deslanchar e reter essa. É que pelo menos não hajam tantas barreiras, né? Que o que há hoje já não seja um impeditivo, seja facilitando, não digo facilitando, mas não sendo uma barreira, por exemplo, no licenciamento, né? Que a gente sabe que às vezes licenciamento ambiental tende a ser um processo longo, demorado, então ter essa harmonização, né, ter que os órgãos tenham o entendimento do que é um projeto de biodigestão para vir a contribuir, né, entender que é uma melhoria das condições, enfim, de tratamento daquele resíduo, já é algo que a gente espera, né, e a gente tem também, isso não é só uma das barreiras, mas é uma que veio em mente, né, e algo que talvez até a Bruna possa até contribuir mais com a biogás, né, a importância de que se tenha conhecimento do que é o biogás, né? E isso acho que temos, né, anualmente, temos observado, né, que já não é algo tão distante, né? Ainda que não seja algo do conhecimento popular, diferentemente, por exemplo, que eu tenho comparado, né, uma placa fotovoltaica em que as pessoas conseguem ver nos telhados das casas aquela placa, então, é possível ver que a energia vem, né? O biogás ainda é um pouco mais distante, porém, tem estado mais na pauta, né? Isso é muito importante para que efetivamente políticas públicas sejam consideradas para o fortalecimento, né, e abertura, né, desses caminhos e que não venham a dificultar, e sim realmente facilitar. Mas, enfim, gente, também quero que, Bruna, se tiver algo a agregar, né, acho que a importância da biogás, né, em realmente ser protagonista, né, em disseminar esse assunto, realmente acho que é algo muito, muito importante. E isso a Biogás faz esse papel, assim, juntamente com a Amplo e diversas outras empresas, o presidente Thiago, eu bem aqui, eu falo assim, disseminar, né, a palavra do biogás, porque muita gente ainda não tem conhecimento sobre o que é o biogás. Como você mencionou, a placa solar está lá na casa, a gente passa e vê. O biogás não tem um biodigestor aqui do lado da minha casa, então acaba que é mais difícil. Então, assim, falar, comentar, até assim, numa conversar com pessoas próximas, comentar o que é biogás, que quando eu entrei na associação, assim, aí eu até ouvi, assim, a pessoa falou assim, quando falava em biogás, eu imaginava 3 porquinhos numa fazendinha. Não, biogás não é 3 porquinhos numa fazendinha, biogás é muito mais do que isso. E o biogás, ele está participando, assim, a biogás dentro de pautas, então, assim, hidrogênio. Hidrogênio não é hidrogênio renovável a partir só da rota da eletrólise. Também tem a reforma a vapor do metano, onde o biometano, ele entra, já que o biometano, ele é intercambiável e tem o mesmo tratamento do gás natural. Transporte pesado, tem o biometano. Então, assim, a gente está participando e políticas públicas, projetos de leis, resoluções, então acompanhar quando tiver uma audiência pública, audiências públicas são abertas, podem participar as pessoas e ir lá, contribuir, e isso é muito importante para a gente ter políticas públicas que incentivem tanto a produção quanto o consumo de biogás, biometano no Brasil, para que a gente desenvolva cada vez mais o setor. Assim, a gente sabe que está em crescimento, mas ainda precisa de algumas políticas públicas, precisa de que dê subsídio, contribua, fomenta o desenvolvimento definitivo do setor.
Perfeito. Obrigada, Bruna. Delbin, qual que é a sua mensagem assim, final nesse sentido de como do ponto de vista de gestão de resíduos, ou agora, né, valoriza resíduo by BLP, assim, como qual a importância da sinergia entre esses setores, né, que é o setor energético, que aproveita esse biogás, e o setor de resíduos, como você vê isso? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer um pouquinho do Instituto Valoriza, né? Que a gente comentou lá, nós pretendemos entrar também nessa área de certificações e emissões de selos de qualidade, né? Porque como ela vai ter um escopo muito mais amplo e aí poder emitir laudos de qualidade, né? Que o Thiago comentou no início, nós vamos sempre primar, porque o Brasil é muito grande, de uma diversidade muito grande, tanto financeiro, econômico, cultural, né? Então, o que nós, da Valoriza, da BLP, e hoje Valoriza, a gente procura chegar naquela solução, na avaliação do processo, ou do sistema, ou da solução empregada, que melhor se aplique para aquele local, que aí vão envolver as questões financeiras, culturais, logísticas. Não adianta eu produzir reciclado no lugar que não tem quem compra. Reciclado que ninguém compra vira rejeito de novo. Mas existe a reciclagem energética. Então eu consigo fazer uma reciclagem energética. Existe a reciclagem de retorno dos nutrientes, a compostagem, que é uma solução muito interessante, que nós somos um país que depende de adubação externa. Então, se você conseguir, com a compostagem, produzir 3, 4, 5% de um adubo que vai atender um determinado ponto onde não vai. Uma outra solução que a gente tem olhado bem próximo é transformar o biogás em metanol, que é um componente fundamental para a utilização do biodiesel. Bom, mas aí eu vou ter que competir com quem? Com um país asiático lá que tem um preço já colocado. Sim, mas eu tenho uma fábrica de biodiesel que vai funcionar lá no meio de Rondônia, e esse metanol, ele é importado, sai do porto mais próximo e vai e anda 700 mil quilômetros. Então o preço que esse metanol chega lá para aquele projeto, se eu tenho 3 ou 4 aterros que a gente está verificando, e transformar isso em... Só o custo do transporte, às vezes, vai justificar para os próximos 15, 20 anos, que é o que eu preciso para viabilizar um aproveitamento energético daquilo lá. Vou gerar energia num lugar que eu estou do lado de uma hidrelétrica que produz trocentos megawatts? Pode ser que não vá ter preço para isso. Então, do ponto de vista de soluções, eu acho que nós temos que, primeiro, conhecer a nossa realidade, né? A nossa realidade é diferente da realidade da Europa. A Europa discute alguns temas que são fundamentais, são até bonitos de você, mas a gente tem que discutir o saneamento básico, o tratamento do esgoto, o tratamento dos resíduos, dentro de uma forma que vai preservar as gerações futuras. Nós não temos que pensar numa solução que vai demorar 1 ano, 1 ano e meio. E aí, daqui 2 anos, chega à conclusão que você está gastando muito mais para manter uma coisa viva do que ela propriamente se sustentar, né? Então, o que a gente queria transmitir para o público que nos assiste aí é que a gente tem essa visão do que é melhor para aquela solução, para aquela região, em função dos aspectos econômicos, financeiros e às vezes até culturais, né? Às vezes até cultural. Tá bem. Né? Ótimo, Delbin. E agradeço a vocês aí a oportunidade. Você trouxe um ponto que a gente nem falou, né? Que é fertilizante. Compostagem, fertilizante. Então, é amplo demais esse tema. E acho que o que você falou de conhecer a realidade de cada região para pensar em solução integradas, né? Acho que é perfeito. Tiago e Vanice, eu estou aqui pensando se vocês querem comentar algo agora, porque aí vocês ainda vão ficar para a gente apresentar o curso, né? Mas dá uma mensagem final agora para a gente fechar esse momento, se despedir dos nossos convidados e aí ficar para a parte do curso. Então, fiquem à vontade de fechar uma mensagem final. Primeiro, eu queria dizer que
fiquei sabendo que tem uma galera do Brasil inteiro vendo aí, né? Tem, O nosso webinar. Eu agradeço a todo mundo Ai, aí, gente, tá, até em função ó. do que o Delbin falou, né, da nossa diversidade cultural. É importante que tenha bastante público de todos os pontos do Brasil. Segundo, que o nome da Amplo já diz tudo, né? O biogás é muito amplo, então tem muita possibilidade. Eu acho, nesse sentido, que a gente está num momento muito legal, porque há pouco tempo atrás a gente tinha uma possibilidade de valorização energética do biogás, que era a geração de energia no mercado livre, né? Basicamente. Hoje a gente tem energia elétrica no mercado livre, GD de várias formas, a gente tem o biometano de muitas formas, né? Substituição de frota, uso direto na indústria, injeção na rede. Então, assim, quando a gente pega um projeto de biogás de aterro, que o biogás de aterro tem essa característica de ter volumes grandes, então por isso que tem muita empresa interessada nesse assunto, a gente consegue explorar várias possibilidades e de acordo com a localização desse projeto, da indústria que estiver perto desse aterro sanitário. O Delbin conhece, tem aterros que tem uma indústria do lado, né, por exemplo, uma cerâmica do lado, que você pode enviar diretamente o biogás ou biometano e usar direto esse gás sem ter que fazer muita purificação. Então, na verdade, vai caso a caso, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, que a gente está numa fase, na minha visão, bem legal do setor. Até tenho visto algumas startups que têm explorado, né, essa questão do biogás. A Bruna falou que a gente não tem o biodigestor na nossa casa, né, mas já tem algumas startups que têm a Home Biogás, né, tem os biodigestores pequenos que você consegue colocar na sua casa. Tem uma startup aqui de São Paulo, que é a Realixo, que também está fazendo esse trabalho, algo parecido com a Home Biogás. Tem a possibilidade de você comprar um crédito de carbono, pessoa física, né, comprar crédito de carbono há 3, 4 anos atrás não era possível. Então, esse assunto está se aproximando cada vez mais, não só de empresas pequenas, mas de até pessoa física, né? Então, isso é maravilhoso. Então, é esse recado que eu queria dar para o pessoal que está assistindo, tanto o pessoal que quer trabalhar na área, né, que tem muito profissional, muita empresa pedindo profissional. Então, assim, é uma demanda gigantesca no mercado, tanto de biogás, biometano, crédito de carbono, desenvolvedores de projeto e tudo mais, como a própria operação de aterros. A gente colocou os números aí de quantos aterros novos vão aparecer no Brasil nos próximos 5, 10 anos, talvez 500 ou até 1.000 aterros. Até recebi uma mensagem de uma pessoa que está assistindo, recebi no particular aqui do WhatsApp, ele falando que uma pesquisa da Betri, a Betri fez uma pesquisa que colocou até mais do que 1.000 aterros, né? Diferente da Brel, porque 500 aterros, então, mas deve ter parâmetros diferentes de pesquisa, né? Então, mas o que importa é que a possibilidade é muito grande desse setor. Eu gostaria até de linkar aqui com o que o Thiago falou, Elidiane. Assim, eu vi uma pergunta do Guilherme sobre onde encontrar maiores perspectivas, oportunidades, vai com isso com o que o Thiago mencionou, né? Assim, o biogás é geração de energia elétrica, é biometano, é biofertilizante, o biometano ele é insumo para as indústrias químicas, petroquímica, diversas outras, e os estados, assim, diria que todos, assim, hoje, daquelas 87 plantas que a gente mencionou, elas vão entrar em 16 estados. Isso hoje. Então, ano que vem, provavelmente teremos plantas de biogás e biometano em todos os estados do Brasil. Então, acredito que todos os estados vão demandar profissionais, as empresas também estão demandando profissionais para trabalharem ali nas suas plantas de biogás. E o quanto é importante isso, se profissionalizar, assim, Amplo tem diversos cursos para entender e inserir no mercado de trabalho desse setor, né? Perfeito. Obrigada, Vanice? acho
muito dando continuidade ao que a Bruna colocou, respondendo à pergunta do colega que fez, né? Eu gosto muito daquele gráfico do Panorama, acho que o Biogás que tem publicado, né? O quão rápido tem crescido o biogás ano a ano, né? Isso, a tendência é realmente dar continuidade, porque o potencial que a Biogás tem calculado, nós estamos ainda, né, no primeira pequena parte de todo o potencial que tem. Se a gente seguir nessa velocidade, a gente vai precisar de pessoas atuando nessa área para fazer esse potencial acontecer, né? Então, não é à toa que, né, eu e a Leidiane, então a gente entrou com essa missão, né, em colocar a Amplo para exatamente apoiar, né, essa grande expansão do biogás, e realmente é porque a gente acredita ser, assim, um setor que ainda vai ser um dos grandes protagonistas da transição energética brasileira. Ótimo. Eu acho que tentando compilar tudo que vocês falaram super bem, assim, a gente... quando a gente está falando de biogás, às vezes do ponto de vista do setor de biogás, né? Às vezes a gente fica falando das grandes tecnologias, já está falando de hidrogênio, já está falando de digestão anaeróbica de fração orgânica de resíduos, que é essencial, né? Separar, poder usar esses nutrientes. Mas na prática, assim, a realidade, os grandes investimentos hoje, e ainda muitos virão por causa dessa expectativa de lixões virarem aterro, se Deus quiser logo, é aterro. Então a gente precisa de profissional, a gente precisa discutir mais essas dificuldades, esses desafios dessa conexão de quem gerencia o resíduo para quem gerencia a captação do biogás. Não é simples operar esses aterros quando tem duas demandas diferentes, não é? É o pessoal que passa com o caminhão e o pessoal que está com o tubo pegando gás, né? O Thiago fala, às vezes passa o caminhão em cima. Então, são dois setores que precisam conversar cada vez mais. Então, para a gente é uma honra ter a BLP e a Biogás aqui nesse webinar, porque a gente sabe que não é um assunto que se esgota assim, é um assunto que vão anos ainda de muito debate, conexão e troca para adaptar, para melhorar e capacitar as pessoas. Então, o fato é, hoje temos muitos aterros já captando biogás e aproveitando energeticamente, muitos passando de energia elétrica para biometano, porque os modelos de negócios indicam que há essa maior viabilidade para biometano, que há demanda de biometano, mas de qualquer forma, esse aterro precisa continuar operando bem, com segurança, sem o risco de captar gás demais e acabar desabando e gerando até risco de morte, né, de operadores. Então, é um assunto que precisa ser mais discutido. Às vezes a gente olha como, é básico. Não, pode ser básico, mas é essencial para a gente garantir que tudo continue operando bem e os aterros que estão por vir, que também sejam bem operados, já pensados para biogás. Então, é uma honra ter vocês aqui, de verdade. A gente agradece a colaboração, disponibilidade de vocês, Delbin, Bruna, especialmente, e Thiago e Vanice, que vão ficar um pouquinho mais com a gente. Público, queridos, meus queridos. Deixa eu ver aqui, ó, a Renata até colocou ali, a Renata é da nossa equipe Amplo, viu? Fica aqui nos bastidores. Obrigada mesmo a vocês por terem ficado. Fique um pouquinho mais, tá? Fique um pouquinho mais, porque essa parte agora que vem é bem legal, que é sobre o curso, e não é só sobre o curso. O Thiago vai falar algumas coisinhas importantes que já, para quem está trabalhando com aterro, já dá para pegar umas dicas, tá? Leidiane, eu só queria fazer um convite claro, rapidão. Agradecer, né, em nome da Biogás, o convite, e falar para vocês que a Biogás ela faz 2 eventos por ano, que é o seminário no primeiro semestre e o fórum da Biogás agora no segundo semestre. Então, anotem aí na agenda de vocês, dia 13 e 14 de novembro vai acontecer o 10º fórum do Biogás lá em São Paulo. Vai ser em São Paulo mesmo, e junto com a WBA. Então, vai ser um congresso internacional e o fórum da Biogás. Então, mundial, né? Acompanha o site da Biogás, as redes sociais, que vamos postando ingresso, quando vai abrir as inscrições, palestras. Perfeito. Delbin, quer fazer propaganda de algum site, algum evento? Fica à vontade. Não, eu, primeiramente, gostaria de dizer que vocês têm que confiar na nossa engenharia, né? Eu acho que nós temos instituições muito tradicionais, né? A Valoriza Resíduo, a BLP, né? São pessoas de alto conhecimento que estão lá pelo prazer do trabalho, de ver as coisas, soluções, né? E eu acho que nós estamos tomando um rumo que nós temos que começar a pensar nos planos gestores das macro-regiões.
Então, uma coisa que me veio na cabeça, o Thiago falou, se você tem hoje um local que ele tem uma cultura de cerâmicas e tudo, então essa cerâmica está ali porque tem jazidas de argila. Pô, então, para você extrair argila, você cria buracos. Pô, então, depois que eu extrair a argila, eu posso fazer um aterro sanitário que vai, num pedaço dela, vai gerar uma fração orgânica que vai gerar um gás que vai gerar energia para aquilo lá. Então, você está fazendo uma política reversa aí de reciclagem energética, né? E assim por diante, quer dizer, você começa a desenvolver mercado de trabalho, começa a desenvolver equipamentos, eu acho que nós só temos a ganhar. E um dos caminhos esse que eu acho que as pessoas que querem entrar é participar de cursos que vocês fornecem, que a BLP também fornece, para que a pessoa tenha uma noção do todo, para depois entrar no seu específico e ver qual é a melhor solução técnico-econômico-financeira para poder dar garantia jurídica e estabilidade e sustentabilidade financeira. Essa é a minha mensagem. Perfeito. Se comunicar com quem já trabalha com isso faz tempo, né, Delvin? Um pouquinho. É isso aí. Comecei com tratamento de esgoto na Sabesp em 77. Isso aí, então. Tem você e vários profissionais aí que estão há muito tempo nesse processo. Bruna Delbin, muito, muito obrigada a toda a equipe aí da BLP, da Valoriza Resíduo, da BLP e da Biogás. Fiquem bem, a gente agradece e ficamos então um pouquinho mais agora, Vanice e Thiago. Eu já vou passando para a Vanice liderar esse momento de apresentação do curso. Thiago, você fica também. Ah, tá, você estava dando tchau para eles. Tchau, queridos. Fique aqui, público, fique um pouquinho mais com a gente que vai ser bom. Tá bem, já te chamo de volta, Lidiane, obrigada. Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela, que a nossa ideia é mostrar para vocês a academia e em seguida o Thiago falará sobre o curso em si, o conteúdo. Se vocês puderem me confirmar se estão enxergando. Ainda não. Meu Deus. Agora Acho que agora sim, né? Beleza. Pessoal, então, para quem ainda não conhece a nossa plataforma, eu vi que tem vários alunos nossos, vocês podem até perguntar para eles, que eles são provas, de que a nossa plataforma é super boa, mas brincadeiras à parte. Essa aqui é a visualização de como os alunos veem a plataforma, né? Então, já até adiantando que no dia 27 de julho, por exemplo, a gente vai ter uma Masterclass com a Natália Adas a respeito de estudo de preço de biometano, né? É um material publicado pelo Instituto 17 no âmbito do BEP. Então, a Natália vai dar uma Masterclass específica para isso, para quem é já aluno amplo. E essa ideia é que mensalmente, ou até numa frequência, né, meio padronizada, a gente consiga trazer, a gente trará profissionais para que eles tragam informações, né, novas masterclasses a respeito de temas diversos relacionados ao biogás. Entrando agora na academia em si, como aluno, né, o aluno vai ter acesso à questão de todas as boas-vindas à academia, como que ela funciona, as parcerias da Amplum, link direto dos nossos podcasts, as masterclasses que eu falei, né, que estão aqui sempre dentro dessa janela, conversa com especialistas, é outra temática que também é uma dos benefícios de quem torna-se membro, né, torna-se aluno da Amplum, notícias do setor, e o legal disso é que você consegue navegar de maneira super fácil pelo curso em si. Esse aqui já é o curso, né, que o Thiago vai apresentar em seguida, e é como o aluno vai visualizar esse curso. Importante colocar aqui, as aulas serão gravadas e que posteriormente o aluno vai ter acesso a essas aulas que vão ficar aqui dentro da academia. Ao longo de 6 meses, esse aluno pode revisitar essa aula, tirar suas dúvidas, se não conseguiu, por acaso, estar presente na aula presencial, ele pode vir aqui e acompanhar novamente aquela aula. Além de tudo, tem material de aprofundamento, temos um fórum em que a gente vai discutir mais a respeito da aula, todas as boas-vindas, as instruções, né, de como que a academia funciona, como que gera certificado, um calendário exclusivo do curso em que o aluno pode já fazer diretamente a compatibilização com o próprio Outlook ou com a sua agenda Google, enfim, vários artifícios para facilitar
o dia a dia do aluno. Eu vou pegar um curso que foi o Biogás Expert, que a gente acabou de encerrar, e que ele já está completinho com as aulas, né, inseridas, só para vocês verem como é fácil visualizar. Então, assim, o aluno não precisa sair da plataforma para poder assistir uma aula que foi gravada. Ela já acontece diretamente aqui. É só dar o play que você consegue assistir a aula aqui novamente. O material também não necessariamente, você pode baixar ele, né, fazer o download, mas aqui mesmo na plataforma você já consegue fazer a visualização de todos os slides de maneira bem fácil, sem precisar sair da plataforma, consegue visualizar ela em tela cheia também, realmente para ser algo bem fácil de navegação. O certificado também é gerado pela própria plataforma, depois que você der um check em todos os conteúdos revisitados, e de maneira geral, da plataforma e dos benefícios são esses, né, pessoal? Fico logicamente à disposição, quem tiver alguma dúvida, a gente pode tirar também. Tiago, o que você quer complementar aí para mostrar para o pessoal o conteúdo geral do curso? Legal. Primeiro, queria falar que essa plataforma, né, que foi feita pela Amplum é uma plataforma única. Não existe no Brasil outra plataforma para que profissionais do mercado ou pessoas que estejam interessadas na área do biogás consiga acessar um conteúdo nesse formato, né, e que entre nessa comunidade. Na verdade, você vai entrar numa comunidade que você vai ter network, você vai ter acesso a outros materiais que é muito interessante, custo baixo, relativamente baixo, então eu recomendo a todos que têm interesse. Segundo, que é importante dizer que o curso, ele está falando, né, de aterros sanitários, biogás, biometano e crédito de carbono, mas ele pode ser feito por qualquer pessoa que tenha público geral, né? Por quê? Porque a empresa que quer, né, fazer a compra, por exemplo, do biometano, ela vai ter interesse de saber como que funciona o aterro sanitário, como que se dá a geração de biogás, quais são os riscos inerentes aprofundados, né, do projeto, qual que é o detalhe de como que a gente chega no volume de biogás do aterro sanitário, quais são as premissas que são adotadas nessa modelagem de biogás. Então, a gente entra a fundo em cada ponto, a gente fala um pouquinho do mercado de resíduos, como que funciona no Brasil, a gente fala bem aprofundado essa questão da diferenciação dos aterros sanitários e dos lixões. Depois a gente entra a fundo de como que se dá a captação do biogás, o que faz no dia a dia da captação, monitoramento dos poços, manutenção, quais são as dificuldades que tem, o que as empresas precisam prestar atenção para fazer uma avaliação dos ativos, né? Até, por exemplo, ativos em funcionamento. Tem muita empresa querendo comprar um ativo do outro, que tenha um conhecimento mínimo desse mercado, é importante você ter essas informações e as premissas principais que você deve tomar cuidado para fazer essa avaliação de ativo. Então, o primeiro ponto que eu coloco é que esse curso ele já foi dado em outros formatos, e eu já percebi que empresas do setor de cervejeiro, do setor de proteína animal, empresas grandes, empresas de energia, empresas tradicionais na área de energia, empresas de petróleo, já participaram desse curso, até para interesses diversos, inclusive na questão da redução de pegada de carbono, né? Muitas dessas empresas elas consomem grandes quantidades de combustível fóssil, gás natural, coque e outros, e querem substituir, por exemplo, para biometano. Então, esse curso também é focado para que essas pessoas possam tirar as dúvidas e se aprofundar um pouquinho mais. Dentro do contexto do que está vindo, né, o assunto biometano, a gente vai abordar as principais tecnologias
de purificação de biogás para biometano. Isso muita gente tem dúvidas e pergunta. Então, o que está sendo usado hoje, qual que é o investimento nesse tipo de projeto, né? Então, a gente faz o dimensionamento, a gente faz alguns exercícios práticos também sobre isso. Dimensionamento de biogás do aterro também a gente faz exercícios práticos. E também o último módulo é um módulo interessante também, porque a gente fala dos ativos ambientais, né? Os ativos não, da cereja do bolo ali, que é o crédito de carbono ou crédito do CBio, né? Da RenovaBio, o crédito de biometano, no caso. Então, a gente aprofunda um pouquinho mais nesse mercado de carbono, que tem muita gente que tem dúvida como que se iniciou, como que está o momento da questão do crédito de carbono. Tem um momento aqui, que está com bastante mudança, né? Mercado regulado do Brasil que está sendo formado. Então, tem o mercado da ONU que está também em transformação. E então a gente entra um pouquinho a fundo na questão dos mercados voluntários, os mercados regulados, a questão do preço, precificação de crédito de carbono, também muita gente me pergunta. Então, esse caminho, né, desde do mercado do resíduo sólido no Brasil até a viabilidade do projeto e os upsides, que a gente chama, né, que são receitas acessórias que podem vir junto com esse projeto, né, que é o crédito de carbono, ou o CBio, ou outros. E hoje tem o GasRec, o IREC, também a gente vai abordar sobre isso. Perfeito, Thiago, muito obrigada. Então, lembrando, pessoal, o curso serão ao todo 4 módulos, com conteúdo que o Thiago pôde apresentar aqui agora para a gente. Não é focado somente quem já trabalha em aterros, mas também quem tem interesse nessa energia ou interesse nesses ativos. Então, fica o nosso convite, inicia no dia 1º de agosto, com os 4 módulos acontecendo terças e quintas. Então, dia 1º, dia 3, dia 15 e dia 17 de agosto. Quem tiver interessado no curso, tá embaixo aí o link, né? Pode dar uma olhadinha, o conteúdo tá completo lá. E também, quem tiver dúvidas, a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida ali pelo contato da Amplo. Leidiane, você volta com a gente agora? E, pessoal, uma coisa bem importante, aquilo que o Thiago colocou o nosso curso ele é muito dinâmico, por isso que a gente dá a importância do curso ser ao vivo, síncrono, para que efetivamente o aluno possa já na hora aprofundar o conhecimento, as suas dúvidas com o Thiago, além da gente ter atividades práticas, né, em que o Thiago vai trabalhar com o aluno e aí realmente torna-se uma experiência muito mais rica do que simplesmente assistir uma aula depois. Então, programe-se, porque realmente vai valer a pena estar na aula no dia, ao vivo ali com a gente. Perfeita explicação, Thiago e Vanice. Eu só queria trazer mais 2 ou 3 pontos. Primeiro a Amplum preza por trazer não só conhecimento, mas conexões, tá? Então, a ideia é que vocês, entre alunos e o professor, e os professores, vocês gerem um networking, e realmente isso fique para depois do curso. Inclusive, vocês ganham acesso à plataforma Amplum por alguns meses, então, por 6 meses, né, Vanice? Fica aí participando das atividades e podendo se conectar com alunos até de outros cursos, tá? Então, esse é um dos pontos. O outro ponto que eu queria trazer, assim, a gente também, na estratégia da Amplum, é crescer por meio de parceria com professores especialistas. Então, o Thiago foi nosso primeiro professor parceiro, que a gente tem uma honra danada, né, de ter confiado na gente e já executou esse curso, uma turma desse curso em Company. Esse já é o 2º curso que ele executou na Amplum, porque já deu esse curso. Gente, o Thiago, vocês têm que olhar o currículo do Thiago, porque a gente não teve esse momento no webinar, né? Mas o currículo do Thiago, assim, todos os projetos de biogás de aterro que você tem no Brasil, o Thiago já passou por lá, provavelmente, tá? Então, tem experiência realmente. Então, assim, por meio dessa parceria, a gente traz a Amplum, trazendo um professor realmente com experiência de mercado, experiência prática de aterro, já operou aterro, já operou a parte do biogás, e a gente espera que vocês venham participar e estar com a gente nessa experiência aí, que vão ser 4 noites, né? 4 encontros de 2 horas cada.
Muito obrigado. Encerro aqui. Obrigada, Vanice e Thiago, por essa explicação incrível de como é o curso. A gente espera que vocês tenham gostado desse webinar, que vocês compartilhem esse vídeo, mesmo quem não pôde assistir ao vivo, né? Que vocês compartilhem com os colegas, com amigos esse vídeo, para que mais pessoas entendam desse tema. Sigam nossas redes sociais, vejam nosso podcast. A gente lançou um episódio do podcast da Amplum Biogás essa semana com o Jorge Elias da Horizon, que é exatamente uma das empresas, né, Thiago e Vanice, que opera... Grande profissional. Incrível, baita experiência. A Horizon está com vários projetos de biogás, além de gestão, de valorização de resíduos, então vale a pena também, além de rever esse webinar, de acessar o podcast, a entrevista que eu fiz com o Jorge Elias, tá? Muito obrigado, fiquem bem. Obrigado, queridas, e até a próxima. Obrigada, Thiago. Obrigada, Hora do happy hour é para todo mundo.